Estamos de volta com o Estúdio Aberto e hoje eu vou entrevistar aqui, tenho o prazer de ter de volta aqui um deputado federal que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo antes da sua vitória. Acho que é um dos ícones do que se chama a nova política. Muita gente o ama, muita gente o odeia e a gente vai começar o papo falando que o grupo dos que odeiam aumentaram recentemente. Vamos fazer essa abordagem. Estou aqui com o deputado federal Kim Kataguiri. Seja muito bem-vindo, Kim. Muito obrigado, Wilson, pelo convite. Acho que é a nossa terceira entrevista, fora um debate. Quarta, Muito bom. Se contar com a da rádio que a gente acabou de fazer, é a quinta já. É a quinta. Já estamos quase íntimos. Já dentro da justiça do trabalho contra você, que você não é carteira. É verdade. Então, Kim, eu fiz essa apresentação inicial fazendo uma provocação, fazendo uma brincadeira com você, mas eu queria que você comentasse um pouco esse novo momento de um cara que era odiado pela esquerda, idolatrado pela direita e agora tem... na direita também, muitos detratores, muita gente que persegue, bate, reclama, fala que é traidor. Como é que você lida com isso do alto do teu mandato, né, no meio do mandato? Eu acho que primeiro é natural, né, na política você ter pessoas que fiquem insatisfeitas no espectro ideológico oposto e mesmo no seu próprio espectro ideológico. Eu gosto muito de uma frase do Churchill que é: você tem inimigos? Bom, significa que alguma vez na vida você defendeu alguma coisa. E eu acho que sempre que eu defendo alguma coisa, eu desagrado alguém, né? Você me conhece desde antes do mandato, sabe que... Desde criança. Me carregou no colo, Eudes, sabe que sempre tem um posicionamento, sempre deixo muito claro o posicionamento, às vezes só até incisivo, né, nesse posicionamento. E as críticas em relação a... Bolsonaro tentando acobertar, passar pano pro próprio filho, de rachadinha, as nomeações de petista para a Procuradoria-Geral da República, a sanção de juiz de garantia, a sanção de fundo eleitoral, as alianças agora com o Centrão. Isso foi uma coisa que eu sempre critiquei, sempre foi o meu posicionamento, e que o Bolsonaro mudou de posicionamento da campanha para o mandato. Se tem pessoas incomodadas com isso, sinto muito, que continuem votando no Bolsonaro e nos candidatos do Bolsonaro e que não votem em mim. Eu acho que se eu sou incapaz de segurar a porrada daqueles que discordam de mim, eu não estou preparado para a vida pública. O político tá aí para tomar ovada mesmo, para tomar crítica mesmo. E eu defendo meu posicionamento com base naquilo que eu acredito e acho correto. Se tem pessoas que discordam, ótimo, dispute a eleição e venha contra mim, disputar a minha cadeira em 2022. Eu sou plenamente tranquilo em relação às minhas convicções, defendo de maneira incisiva aquilo que eu defendo, porque eu acredito naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou defendendo, e sou capaz de fundamentar cada um dos meus posicionamentos, né? Agora, tem pessoas que não, que baseiam as suas crenças com base em idolatria política, né? Em pessoas, e não nas ideias em si, que independentemente das ideias, elas estão apoiando sempre a mesma pessoa. Eu sou o contrário, independentemente da pessoa, estou sempre apoiando a mesma ideia. Pode ser Jesus Cristo no governo. Se ele descumprir promessa, se ele fizer o oposto do que aquilo que ele prometeu em campanha, vai ter a minha crítica. O início da tua fala agora lembra um pouco o discurso do próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro fala: se eu estou desagradando uma parte da sociedade, é sinal que eu estou fazendo alguma coisa certa. Porque eu entrei aqui justamente para trombar de frente com os interesses e tal. Essa similaridade no discurso, talvez não para quem é mais do meio da política, mas para a população de maneira geral, dificulta. Porque você ouve isso do Lula. Se pegar o Lula, ele fala que ele foi colocado na cadeia porque ele bateu de frente com os interesses e tal, papapá. O Bolsonaro fala e você fala. A novidade, no seu caso, é que você foi eleito e as pessoas que gostam, acreditaram e acreditam em você, apostavam e apostam ainda numa tal da renovação da política, em que esse discurso, que é muito similar, fosse abandonado. Como é que faz para fazer nova política e, às vezes, utilizar de uma retórica muito similar? Eu sei que o fundamento é diferente, mas a retórica é parecida. Não, eu, pessoalmente, não acredito, nunca acreditei, nunca defendi nova política. Acho que política é política. E a política, aliás, a origem da política, ela é virtuosa. A política surgiu para substituir um arrancando a cabeça do outro, né? E ela é boa. Que não é legal essa, tô brincando. E ela é boa. Aliás, a antiga era justamente feita com virtudes e com valores, né? E não, independentemente do que chamam hoje pejorativamente de velha política, que é roubo, que é fisiologismo, que é caciquismo dentro dos partidos políticos e etc.,
Não é isso. Eu acredito em boa e má política. Eu não acho que uma coisa é ruim por ser velha ou é boa por ser nova. Acho que você tem novos deputados que são canalhas e que são incompetentes e que são rasos e que entraram no Congresso Nacional na onda de renovação, mas que não têm a menor competência para ser deputado federal. E acho que tem deputados reeleitos que fazem um trabalho excepcional, que defendem boas ideias e que, inclusive, me auxiliam e tiveram juntos em projetos que eu aprovei. Agora, a minha diferenciação daquilo que prega o Bolsonaro, ele está agradando aqueles que ele dizia que ia incomodar. Ele está agradando o Ciro Nogueira, o Valdemar da Costa Neto, o Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ele vetou, a gente conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que diminuía o poder das liminares monocráticas, que é quando o ministro do Supremo dá uma decisão sozinho, sem o colegiado. O Bolsonaro vetou. Ele sempre foi crítico do Supremo, ele falou que ia entrar para ter um presidente que ia ter coragem de peitar as corporações. E agora ele vai nomear para o Supremo, ele nomeou para o Ministério da Justiça um ex-assessor do Toffoli, que é o ministro André Mendonça, e um nome que tem a simpatia, quer nomear agora para o Supremo, um nome que tem a simpatia e a indicação do Ciro Nogueira. Ele está agradando quem ele dizia que ia incomodar. Ele falou que não, vai acabar com essa história do PT de ficar financiando veículo de imprensa que puxa saco. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa com os blogs dele, né? Com os bolsonaristas, com os youtubers e com os blogueiros bolsonaristas em que volume? Que hoje estão recebendo. Ouve isso, mas em que volume? Que hoje no mesmo volume que o PT. A verba da Secom não diminuiu. Não, mas a verba está sendo distribuído menos dinheiro do que era. Não está não. O dinheiro que na Secom tirou da Globo, redistribuiu para blog? Não tirou da Globo, tirou onde? Não. É o que a gente... A Globo... É o que o Bolsonaro fala. Não tirou? Olha o orçamento público. Eu votei o orçamento do ano passado. Não teve um centavo a menos para a Globo. É o mesmo da época do PT. É o mesmo. Ele fala, tô peitando o Globo. Peitando o quê? É a mesma coisa. A Globo continua sendo a emissora que mais recebe proporcionalmente em relação a outras emissoras, na mesma proporção que recebia no governo petista. Não teve um centavo. Me aponte um centavo de corte no orçamento. E eu sou rato de orçamento, sei ponto por ponto a peça orçamentária que eu votei para esse ano, não teve um centavo tirado da Globo. Isso é papo, isso é retórica. Uma coisa é ele falar, outra coisa é ele fazer, uma coisa é ele colocar em prática. Ele se faz de vítima, né? Extrema imprensa tal. Nisso ele se assemelha ao Lula, que o Lula também colocava, né? O nosso inimigo não é a oposição, o nosso inimigo é a imprensa. O Bolsonaro também tem um discurso muito parecido. Irritante, inclusive. Sim. E eu não acho que... Eu tenho muitas críticas à imprensa, já tive muitos embates com veículos de imprensa. Agora, eu não demonizo a imprensa de maneira genérica. Quando eu critico o jornalista, o veículo que soltou determinada matéria em determinado caso. Não todos os veículos de maneira geral. Não como deputado, mas como leitor, como um cara que se informa. Você acha que a imprensa está sendo justa com o governo Bolsonaro? Peraí, falar imprensa, eu não vou generalizar. Então vamos nomear aqui Globo, Folha de São Paulo, UOL, Estadão e alguns outros veículos que parecem que não conseguem deixar o dia a dia falar por si só. É o tempo todo críticas ferozes com adjetivos e com uma falta de separação de opinião para notícia. Isso eu concordo com você. Eu acho Coloca na edição esse. Um agradecimento. Concordo. O grande problema da imprensa brasileira hoje é você misturar a opinião com a reportagem. O que é reportar? Né? É você mostrar aquilo que está acontecendo. É você ser um mero canal dos fatos, né? Daquilo que está sendo. E aí tem o jornalismo opinativo, que é em cima dos fatos você dá a sua opinião. Perfeito. Infelizmente, a maior parte, né? Não é toda, mas a maior parte dos grandes veículos de comunicação confundem reportar o fato com comentar o fato. Né? Incutem já a própria opinião e, como você colocam adjetivos já na própria notícia. Não pode, né? Ou não deveria. Não deveria. Ele sempre o adjetivo sempre vem como aspa, como opinião de alguém, ouvido pela reportagem. E não do repórter em si. Isso eu concordo com você. Que bom. E acho que isso deveria ser uma bandeira generalizada, porque o pau que bate em Chico, daqui a pouco bate em Francisco também, né? Com certeza. Vale para todo mundo isso. Com certeza. Essa separação seria muito bem-vinda e a gente tem que cobrar isso sempre e cada vez mais. Kim, falando do governo Bolsonaro, a gente sabe dos problemas, até porque essa grande imprensa não para de apontar os problemas. E já, mais uma vez, nós vamos concordar aqui. Essa história da rachadinha tem que ir até o final. Tem que ver. E se errou, tem que meter na cadeia, ou se não é cadeia, seja lá qual for o tipo de punição, tem que cumprir.
Mas também não é esquisito, e eu não estou dizendo que não tem que investigar a família Bolsonaro, mas não é esquisito ninguém falar dos outros tantos? Não, Não é esquisito? eu não acho. Porque é o Acho que filho do tudo- presidente da República. Mas eu, É claro que o filho do presidente da República é mais notícia do que o deputado estadual da não, mas eu não Assembleia falo só da Legislativa do Rio de notícia, Janeiro. mas a investigação. Não, mas a investigação é sobre todos. A gente não vê noticiado. Então, mas aí, peraí, você tá falando da investigação Sim, ou da eu notícia? tô falando como cidadão Da aqui. notícia, realmente você não vê. Ah. Da investigação, o Ministério Público está investigando todos os deputados estaduais que fizeram rachadinha. Sua opinião. Minha opinião sobre Rachadinha é um é crime... desvio de dinheiro público. Desvio é de dinheiro gravíssimo. público, gravíssimo. E você... e aí a opinião. Tem cara de cachorro, balança o rabinho, tem orelha de cachorro, é muito difícil que não seja um cachorro, Eu né? concordo plenamente. Pra mim, aliás, mais do que isso, é aquela piada da dupla lá de caipira. Posso falar dupla de caipira porque eu sou caipira também, né? Então, Mas- então depois vão falar preconceituoso, falou contra caipira. Nada tá a ver. duro. Hoje em dia, né, qualquer Ah, coisa. sim. Mas a dupla de caipira que vai lá, acho que isso aqui é bosta, hein? Tá com cheiro, aí o cara, mas não tenho certeza. Aí passa o dedo e prova. Aí, pelo amor de Deus, é isso que muitas vezes eu vejo militante cego bolsonarista quer, né? Ah, mas cadê ali? Não foi condenado ainda. Mas até aí, o Lula também não transitou em julgado a condenação dele. Eu não tenho dúvida de que é o maior criminoso da história do país. Então, pra mim, tá muito claro que teve desvio e mais. Que teve participação do Jair, porque o Queiroz é amigo de infância do Jair Bolsonaro. Ele não é amigo de infância do Flávio, não foi indicação do próprio gabinete do Flávio. E eu conheço o Jair antes de ser presidente da República e sei que as nomeações para o gabinete do Eduardo e do Flávio são dele. Ele nomeia as pessoas dos gabinetes dos filhos. Ele sempre teve ascensão política e os filhos só entraram na política por ordem dele, né? O próprio Carlos Bolsonaro só disputou a eleição com 17 anos de idade contra a própria mãe porque o pai queria retaliar a mãe na cidade do Rio de Janeiro e lançou o filho para vereador, né? E aí Flávio tem, muito em breve vai ter a apresentação de denúncia aí do Ministério Público. Já tem a investigação contra o Carlos, né, que já deixou de declarar um cofre que ele tinha para a Justiça Eleitoral. Aí já tem o Carlos tendo comprado 200, com 20 anos de idade, tendo comprado um apartamento com 360 mil reais em dinheiro vivo. Né, com 20 anos de idade. Não era 360, você atualizou o valor. Atualizei, claro. Não, mas aí não é... Na devida proporção. Não, mas não é o certo, né, falar o valor da época? Não. Entende o que eu tô falando? Porque eu preciso traduzir para o valor então, presente. Mas então, perfeito o que você está fazendo. A única coisa que eu acho que a gente tem que ser transparente. Olha, na época era cento e tanto, Perfeito. traduzindo para Traduzindo hoje o valor tanto, presente é que é um erro que a 360 mil imprensa reais. tem cometido. E aí eu acho que você, como deputado, que eu admiro, que eu gosto, que eu respeito, um cara inteligente, que é duro ganhar no debate do que, mas quando a gente empata, a gente já tem que comemorar. Mas eu acho que é uma honestidade a mais que eu espero de um deputado que eu acredito. Pra mim, eu não vejo problema nenhum em falar que é corrigido. Legal, então- Mas é que não é o foco da coisa. O foco é ele comprou com dinheiro vivo roubado. E Esse é o aí, ponto. legal, tem que comprovar, tem que fazer o quê com o Esse é o cara? ponto. Prender. Cadê? Eu Claro. também estamos juntos É nessa aí luta. que tá, mas qual que é o grande problema envolvendo o Bolsonaro? Ele não pode ser investigado hoje pelos crimes que cometeu antes do mandato. Sim. Né? Então é uma imunidade É só- presidencial. perfeito. Só no exercício das suas funções. Que é saudável Por isso pra- que é pra estabilidade por do isso- país. Por isso, eu não sei se é. Você acha que se- não? se é- De verdade? Se a imunidade presidencial é. Pelo período? Eu, sinceramente, acho que se o cara... Porque hoje, né, no atual sistema brasileiro, se o presidente da República, um ano antes de ser diplomata, mata, ele não pode ser investigado por aquele homicídio. Eu não acho esse sistema muito saudável, não, para a democracia. Eu entendo, e até usando um fato mais grave, o matar, talvez uma adaptação, e aí pode-se entrar você, deputado, não tem ninguém melhor do que isso para entrar, Sim, por exemplo, sim. com uma emenda à Constituição dizendo que no caso de crimes hediondos contra a vida, não sei o que, algumas coisas não tem imunidade para nada, nem para o presidente, nem para deputado, nem Sim. para ninguém. Afinal de contas, seria Claro. um caso extremo. É factível de se mexer numa lei dessa e Isso evoluir? só vindo do presidente, né? Há coisas que mexem nas atribuições do presidente da República, historicamente no Brasil, só são aprovadas quando são apresentadas pelo próprio presidente. Né? Eu, por exemplo, sou um defensor do parlamentarismo. O parlamentarismo nunca vai ser implementado pelo Brasil enquanto não tiver um presidente da República parlamentarista. Que qualquer tentativa de implementar parlamentarismo com o presidente sendo contra vai parecer que é uma tentativa Sim. de esvaziar o poder dele, Sim. e não a ideia em si. Né? Eu sei que é uma ideia impopular, que a maioria da população é contra, e eu respeito. Acho que eu não tenho votos, né, democráticos ainda suficientes dentro do Até parlamento para entendimento aprovar. do que é parlamentarismo, o sobre o que brasileiro não sabe né? o que é. Acho que as pessoas têm muita sensação de que vão perder o poder de escolher o presidente e tal, que não é esse o caso.
Mas mudar uma atribuição do presidente da República eu acho muito difícil. Saindo de um deputado nunca aconteceu. Que eu me recorde, nunca aconteceu. Você tem algumas leis já aprovadas, né? Você tem alguns projetos já aprovados. Queria que você falasse a respeito deles. Tem durante a pandemia, que foi para prolongar a receita de medicamentos de uso contínuo, né? Então, gente que tem problema de diabetes, de depressão e que precisava sair no meio da pandemia para ir para o consultório, afogar ainda mais a fila do SUS só para pegar uma nova receita, a gente prolongou, né, até o final do ano, né, até dezembro, para poder utilizar a mesma receita e comprar o medicamento sem a necessidade de ir para um lugar e correr o risco de se contaminar. E outra legislação também é relativa a, não especificamente a essa pandemia, mas qualquer situação de calamidade pública, que é o aumento de pena para corrupção cometida durante o período de calamidade pública, né? Então, a gente conseguiu hoje passar a pena máxima de corrupção com o agravante, né, da calamidade pública de 12 anos para 24 anos, né? Então, para as pessoas terem um parâmetro, hoje o homicídio é de 6 a 20, né? Então, a gente conseguiu fazer com que a corrupção ultrapassasse a pena máxima de homicídio, de você tirar uma vida que, no ordenamento jurídico brasileiro, até então, até a aprovação do projeto de lei, era o bem jurídico tutelado com crime mais grave. Como crime mais grave, exatamente. E, teoricamente, aí o que se fez é mostrar que a corrupção é uma espécie de homicídio coletivo, né? Que você pode, através da corrupção, atentar Ainda contra a vida de mais muitas pessoas. Durante o período de calamidade pública, Pior né? A gente ainda. vê agora acho que era o Helder Barbalho, agora tá tendo operação contra ele, operação contra o Witzel, operação... Acho que teve em São Paulo também, teve alguma operação envolvendo o governo do estado. No município também, operação envolvendo aqui o prefeito de Osasco. Enfim, prefeito de várias cidades sendo indiciados, sendo investigados, sendo denunciados, condenados, presos. E você vê que no Brasil, infelizmente, você tem um incentivo. Até costumo citar um dado, né, um número, que assusta, né? A chance de você ser descoberto no estado de São Paulo, que é o estado mais rico, mais produtivo do país, com a polícia com a melhor estrutura de todas, tirando o Distrito Federal, que é um absurdo, um mundo à parte, o índice de resolução de crimes é de 6% no estado de São Paulo, né? Então, a chance de você descobrir quem cometeu... Eu não estou falando de ir para cadeia, estou falando de descobrir quem cometeu o crime, elucidar o fato, né? 6% a chance de você descobrir quem cometeu o crime. Ou seja, a chance de você cometer um crime e ser bem sucedido é 94%. Se você está falando crime contra o patrimônio, aumenta, né? Porque esse índice de resolução é puxado para cima por causa dos homicídios passionais, porque os homicídios cometidos por organização criminosa muito dificilmente são descobertos. É mais o caso do marido matando a mulher por ciúme, o namorado matando a namorada, enfim, esses são os mais fáceis, porque você pega em flagrante. Ou você tem testemunhas muito próximas. E a chance de uma empresa quebrar, né, em 5 anos é de 60%, né? Ou seja, no Brasil vale mais a pena você matar o empresário, roubar ele, do que você abrir uma empresa que a chance de girar certo é maior. Né? É realmente um negócio triste e assustador. Esse discurso, deixa eu fazer uma retificação, voltar um pouquinho. Evidentemente que, neste momento, acho que nos últimos anos houve uma evolução no quesito investigação. O Ministério Público está atuando muito mais forte e tal. E não tem um prefeito, vereador, secretário de saúde ou secretário de qualquer coisa no Brasil inteiro que não esteja sendo investigado. E que bom. Acho que tem que investigar mesmo. Daí a ser... se descobrir alguma coisa e se condenar, a gente tem que torcer. Eu sempre torço assim, tomara que tenha muito pouca gente roubando. E quem for pego roubando, pau no gato, cadeia nele, independente. Mas diferenciar a investigação do que efetivamente já está elucidado aí. Esse discurso teu, que eu concordo também, poxa, no Brasil fica quase que um incentivo a você ser corrupto, a você ser bandido, a você aplicar golpes e tal, do que você ser empreendedor. A gente fica vendo, com todo respeito à Globo, que eu admiro uma parte e critico outra, a gente fica vendo lá, em tempo de pandemia, eles mostrando um mundo fantasioso onde todos nós faremos máscaras, uns para vender para os outros, e faremos quentinhas também, uns para vender para os outros, como se isso fosse ser a solução dos próximos anos do Brasil, que está falido, quebrado, destroçado por conta da pandemia, complementarmente a tudo que a gente vem falando nos últimos anos, de roubalheira e tal. Como você, como um cara lúcido, um cara que enxerga para frente, que tem na tua filosofia liberal, tal, o que você acha que tem que ser feito para a gente não virar um Paquistão, um Paraguai? Paraguai não, Paraguai tá na moda agora, né? Não, o Paraguai tá bem. Paraguai tá bem. Paraguai chega lá e fala, isso aqui é produto brasileiro, não abre não. Os caras não abrem, inverter. É ridículo isso. A industrialização no Paraguai tá bombando e a gente aqui andando para trás de maneira geral. O que você espera para os próximos anos aí? Para mim, o primeiro ponto, né, para a retomada do crescimento do pós-pandemia, seria um corte drástico nos gastos públicos,
na máquina do funcionalismo. Para mim, a reforma administrativa tinha que cortar em Brasília, no Distrito Federal, né? Até costumo citar o dado, né, de que no plano piloto, né, de Brasília, né, que é o centro de Brasília, onde eu moro, né, os deputados, os senadores, os juízes, os promotores, os ministros do Supremo, presidente da República, no plano piloto, o IDH é maior que o da Noruega, é mais do que 850. Né? Então, existe uma Noruega no Brasil. Existe o plano piloto de Brasília. Sem frio ainda. Não tem crise, não vi ninguém passando necessidade, não vi ninguém com nenhum problema. A renda média per capita é 15 mil reais, né? Então, no domicílio com 4 pessoas, né? A média domiciliar já salta ali para os mais de 60 mil reais, né? Por casa, por domicílio. É um lugar que não tem crise, maravilhoso. Ninguém se preocupa com boleto, ninguém se preocupa com conta, ninguém se preocupa com nada. Precisa passar a se preocupar, porque isso é pago pelo resto do país. Não tem como... Isso, vamos pegar Distrito Federal. O Distrito Federal... A área mais pobre do Distrito Federal, a favela do Distrito Federal, que é a estrutural, né, que chama lá o Recanto das Emas, enfim, aquela área, tem uma renda per capita maior do que o estado de São Paulo. A favela de Brasília tem uma renda média maior do que a média do estado de São Paulo, que é o mais rico e mais produtivo do país. Sim. E não produz nada. Brasília não produz nada. Brasília não tem indústria. Brasília tem comércio e serviço voltado para funcionário público. Sim. É só isso. E aí esse gasto precisa ser cortado. Quem recebe mais de 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50 mil reais de dinheiro público num país pobre como o nosso, que 60 milhões de pessoas dependem de auxílio emergencial, precisa ter salário cortado, porque hoje o Estado brasileiro é uma máquina de produção de desigualdade. O Ricardo Paes de Barros fez um estudo mostrando que depois dos gastos públicos, depois dos gastos do Estado, o coeficiente de Gini, que é o indicador de desigualdade social, aumenta. Ou seja, o Brasil tira dinheiro do pobre e dá pro rico. Quanto é factível isso? Porque eu acredito no que você está falando. Mas na prática. Mas é factível. Mas aonde? Você acha realmente que eu acho, vai sabe por quê? Como? Sabe por que eu acho, Eudes? Eu acho que, inclusive, modéstia, vamos fazer campanha. Modéstia à parte, Eudes. Eu acho que eu vou conseguir. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu apresentei uma emenda logo na reforma administrativa, logo no início. Eu vou andar com você na Antônia Agu inteira no colo. Eu vou pegar você no colo, eu vou andar a Antônia Agu inteira no colo o dia que você conseguir isso. Então, ótimo. Então, que fique gravado Pode isso daí. Gravado Fique gravado que você vai entrar Você comigo no colo. Você vai me carregar no colo. No colo aqui, de Então, bebezinho, não é na coluna. Então, ótimo. Por quê? Porque eu apresentei uma emenda para fazer justamente isso. Na reforma administrativa. Incluir todo mundo. Os deputados, os senadores, o Ministério Público, o Judiciário. E, inicialmente, eu realmente pensei que ia ser muito difícil, que eu não ia conseguir, porque para apresentar uma emenda numa proposta de emenda à Constituição, você precisa de 171 assinaturas de deputados, né? E aí eu comecei uma campanha, principalmente com os núcleos do MBL, para pressionar os deputados a assinar. Né? De dar 171 assinaturas, a gente já tem 120. Faltam 50 assinaturas para a gente obrigar todos os deputados a votarem a emenda. Aí, na hora do voto, eu duvido que a gente não consegue maioria. Eu duvido que 200 deputados vão ter a cara de pau de chegar lá e votar a favor do Ministério Público e do Judiciário e não e fazer reforma só para professor, médico, para a base da pirâmide do funcionalismo. Isso eu duvido que aconteça. Eu torço para que você esteja assim. Eu vou carregar, vai me dar uma dor na coluna danada, que você engordou, hein? Engordei. Você era mais magrinho. Muito. No início do mandato estava mais fácil. Você engordou quantos quilos? Agora, é pandemia? Vai pôr a culpa na pandemia. Que nada, engordei antes, já na campanha de 2018 já. Come errado, dá uma bagunçada. Comer, né? Bagunçado. Eu desconto na comida. Eu sou um cara que desconto na comida. Eu, além de gostar de comer, eu quando tô ansioso, ainda vou como mais. Você come o quê? O que você gosta Eu de como comer? tudo, pamonha. Eu gosto muito de coisa de milho. Pamonha, broa de milho, curau, bom, bolo de milho. Tá certo. Bom, vamos fazer um outro caminho aqui. O MBL se estruturou, tinha aí um papo, existe talvez um futuro de se transformar um partido, mas capilarizou. Estávamos falando que vocês têm em torno de 100 candidatos a vereadores aí espalhados pelo Brasil. Qual que é a expectativa real? Como é que é o sentimento? Vocês acham que vão bem mais numa região, menos em outra? Como é que é? Eu tô otimista. Eu acho que, assim, melhor região, melhor estado, sem dúvida, é o estado de São Paulo, né? Acho que a gente tem os núcleos, com todo respeito aos outros núcleos do MBL pelo país, né? Que já vou criar um incidente diplomático aqui interno, mas acho que o estado de São Paulo a gente tem os núcleos mais fortes, né? E São Paulo, mais uma vez, causando ciumeira nos outros estados, né? Mas geralmente os movimentos políticos, né, que são puxados, começam, né, no estado de São Paulo. Diretas Já, Revolução Constitucionalista de 32, enfim, os grandes movimentos políticos do país, acho que sempre tem sua vanguarda em São Paulo. Os próprios nomes do MDB na época do regime militar, enfim.
Eu tô mais otimista pro estado de São Paulo. Acho que a gente tem boas chances de vencer a prefeitura da cidade de São Paulo. E com a prefeitura e tendo representantes no legislativo do ABC e aqui em Osasco, inclusive, né, com o Bruno, eu chamei de Bruno Souza da última vez, ele me xingou pro resto da minha vida. O Bruno Santos aqui em Osasco, nosso coordenador. O que eu penso e o que eu vou trabalhar, que eu realmente acredito que a gente consegue estruturar o MBL, é para num prazo aí de 10 anos a gente tá falando em disputar o governo do estado de São Paulo. Pra idade dele tá fácil. Você está com quantos anos, Kim? Eu não vou. Daqui a 10 anos não tem nem idade para disputar o governo do estado. Não tô Então, falando de mim, tô falando de outras pessoas. Não, mas eu tô brincando, tô falando assim, fazer um plano para daqui 10 anos, quando você é jovem, é mais fácil. Mas, Eu claro. daqui 10 anos eu quero aposentar. Mas deixa eu fazer. Você falou disso daí, eu queria falar um pouco da candidatura do Arthur Duval, que agora não usa mais o Mamãe Falei, mas muita gente conhece ele como Mamãe Falei e tal. Metade de quem conhece ele conhece como Mamãe Falei. Metade? Vocês têm pesquisa disso? A taxa de desconhecimento dele é 92%. 92% dos paulistanos não conhecem ele. 4% conhece por Arthur Duval, 4% conhece por Mamãe Falei. Quanto disso é otimismo e paixão e quanto disso é de realidade quando você fala que temos boas chances de colocar o Arthur como prefeito da Boas capital? chances primeiro pelos concorrentes. Eu acho que a eleição majoritária você não vota em regra, né? Você não vota em quem você acredita, você vota no menos pior, né? Naquele que você acha que é o melhor opositor para aquele que você não quer que se eleja, né? A democracia, aliás, foi pensada para ser um regime que você vota contra, né? Aqueles que você quer eliminar, não o seu preferido. Então, nisso, eu realmente acredito que o Boulos, que está sendo um dos principais nomes da esquerda, né, com apoio ali dos intelectuais, de setores da imprensa, de artistas e tal, eu vejo ele com uma rejeição muito grande para ele vencer num eventual segundo turno. O Bruno Covas também, que está com a máquina na mão e tem a vantagem natural de ser prefeito e está saindo a reeleição, também acho que ele tem uma rejeição grande demais para no segundo turno ele vencer. O Celso Russomano, eu acho que o histórico dele já depõe contra ele mesmo, né, e ele tem a tradição já de disputar a eleição para perder, de sair na frente e chegar ali na reta final e não conseguir, porque ele não tem substância. Porque ele não se segura numa campanha majoritária. A campanha majoritária é pesada, é ataque de todo lado. Diferente de uma eleição para deputado, para vereador, que você está disputando não contra ninguém. Você está disputando, tem várias cadeiras, tem várias cadeiras para baixo. Você está na sua. Na majoritária, não. Você precisa desconstruir a do adversário. E o Celso Russomano não aguenta isso. Mas você acha que está certo, a análise é essa mesmo, mas para segundo turno, mas tem que ir para o segundo turno. Sim. Um fato de desconhecimento de 90 e tantos %, aliado a dois candidatos que passam de 20%, se todo mundo tivesse mais equilibrado ali, o Arthur, se não me engano, está com 2%. Tá com, depende da pesquisa, né? Mas depende da pesquisa, tá 2, depende da 3. Vamos lá, vamos colocar 3. Se todo mundo, perdão, tivesse ali com 7, 8, só um cara acima de 10, mas tem dois candidatos bem na frente e tem um Boulos com 9% nas pesquisas que eu vi, que ele congrega ali a esquerda, né? O Gilmar Tato acho que não vai alavancar, mais ou menos está desenhado. E se não for pro segundo turno, apoia quem? Eu acho que... Eu sei que é horrível de responder isso, mas vou... É muito difícil, é futurologia, mas eu não acredito que dê para avaliar a eleição, já considerando que pro segundo turno vai um dos 3 ou 4 que estão em primeiro hoje, porque sempre... Primeiro que a campanha não começou, né? A campanha começou agora... Os programas de televisão nem começaram, né? Uhum. A Band vai fazer o primeiro debate amanhã. Primeiro debate, né? A gente não tá falando ainda do tempo de televisão, de rádio e tal. As pessoas nem estão pensando em eleição, nem sabem quem começou a eleição. Malemar. Pós-campanha, começa, e aí, com a campanha, primeiro a exposição natural, né? De rádio, de televisão e de debate. O índice de desconhecimento já vai cair drasticamente amanhã, em que todo mundo que conhece os outros candidatos vai conhecer ele também, e que assiste debate, né? Vai aparecer em todos... internet, da viralização dos debates, etc., e de assistir. A rejeição dele é muito baixa em relação à proporção rejeição e intenção de voto dele é a menor dentre todos os outros candidatos. E do debate eu acredito que ele tem a melhor performance de longe, assim, em termos de fundamento, de proposta de governo, né? A gente trouxe um economista do Federal Reserve dos Estados Unidos, doutor em economia, que é o Aurélio Teixeira, para fazer o programa dele em economia municipal, né? Para trazer com fundamento, dá para zerar o ITBI, né? Porque liberal, é muito fácil ser liberal e falar, não, eu quero diminuir o imposto, mas beleza, você vai diminuir o imposto e as contas que tem para pagar? Como é que paga? Como é que paga a folha da merenda, da escola, da pavimentação asfáltica, do lixo, etc. Aí dá para zerar, tem uma conta, tem a prova.
Então, o fundamento dele, o desempenho em debate e mais o histórico de debates do Bruno Covas, que também não é um grande debatedor, não é um grande orador, do Russomano também, que não é um grande orador, não é um grande debatedor. Quem eu acho que pode ter um desempenho mais parecido, mas ainda não no mesmo patamar do Arthur nos debates, é o Márcio França, que tem uma desenvoltura que acho que ele fez um media training pesado ali pro governo do estado nas eleições passadas, para disputar contra o Dória. Acho, inclusive, que se tivesse mais uma semana de eleição, é capaz do Dória ter perdido, né? Que o Márcio França estava ascendendo. Agora ele está com uma coligação razoável, né? Se juntou ali com o Paulinho da Força, juntando tempo de televisão do PSB com Solidariedade. Não é uma boa união, né? Mas... Não é uma péssima união. Aliás, é uma boa união para mim, que eu vou ficar lá e criticando a candidatura dele, ele tá junto com o Paulinho da Força. Agora, de tempo de televisão, é positivo, né? Ele não vai mostrar o Paulinho na TV. Tempo de televisão do Arthur? Tempo de televisão do Arthur deve ser uns 30 segundos. Na história recente houve alguém já é o quádruplo do Bolsonaro. Já na história recente provou-se que dá. A última questão aqui para fechar. Você é um deputado que teve votos no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Perdão. No estado inteiro. Desculpa, um deputado federal que teve votos no estado inteiro. Aqui na nossa região, eu não sei os números, mas eu sei que você foi muito bem votado. Então, o que de efetivo? Você já trouxe emenda para cá? O que você tem acompanhado e ajudado aqui a região? Fala um pouquinho a respeito disso, para finalizar. Perfeito. Bom, aqui, aliás, você gosta que mora em Osasco? Você gosta de considerar Osasco como uma região do ABC? Não. Na verdade, o ABC faz parte da Grande Osasco. Porque sempre que eu falo de Osasco, eu já junto ali com o pessoal do ABC, que foi uma região que eu fui votado em todas as cidades do estado, né? Mesmo porque acho que é voto de opinião, acho que é natural, não foi com apoio de prefeito e tal, como geralmente acontece. Mas proporcionalmente em Osasco, em São Caetano, Santo André e São Bernardo foi maior, né? E tanto que, com base nisso, que eu fiz a destinação com base nisso e nos projetos apresentados, que eu fiz a destinação das emendas, e para Osasco destinei uma emenda de R$1 milhão para a saúde, que inclusive eu vou atrás disso hoje, né, aqui junto com o Bruno, da prestação de contas, do dinheiro, né, onde é que está, cadê, se está sendo aplicado, se não está sendo aplicado. Perfeito. E para o ABC, acho que somando o ABC inteiro, o Osasco, dá R$5 milhões, dos 15 milhões de emenda que o deputado tem direito. Aí os outros 10, interior de São Paulo, cidade de São Paulo, espalhados ali por todo o estado. Mas eu acredito que não é apesar, claro, de ser um papel relevante, né, na atuação do deputado federal, não é o meu foco, né, agir com base em emendas parlamentares. Eu estou na política e eu disputei a eleição de deputado federal para pensar país, né, para pensar a legislação que vai afetar o Brasil inteiro. Uma emenda importante. Eu estou corporativamente falando em nome da região aqui. Acho que todo deputado que realmente tem alguma afinidade com a região, evidente, e é natural que quem não tem, não venha debater, discutir e ajudar, mas as emendas, por exemplo, para algumas cidades, vou citar o caso de Pirapora do Bom Jesus. Houve uma revolução positiva em Pirapora do Bom Jesus, quase que exclusivamente por causa de emendas, porque o orçamento anual da cidade é 50 milhões. Uma emenda realmente faz uma emenda uma emenda simples aí de R$500 mil, você imagina o impacto que isso tem no dia a dia da população, porque não é política, é o quanto isso consegue chegar de efetivo na população. Fica o meu pedido aqui para que você continue olhando com carinho, evidentemente fiscalizando, controlando se essa emenda chegou na destinação final, mas é o corporativismo regional que também faz parte, né, do linguajar e da obrigação da mídia regional. Não, isso você pode ter certeza. Eu sempre no ABC, estou sempre em Osasco. Aliás, vim aqui 4, 5 vezes, né? Você já colocou, e a destinação, principalmente para a da saúde aqui, que na última visita que eu fiz aqui junto com o Bruno, realmente a situação de saúde de Osasco é triste, assim. E olha que eu tenho rodado bem o país, né? Não só o estado de São Paulo, e Osasco, a situação da saúde é especialmente ruim. Há controvérsias, mas a gente não vai debater isso agora porque está terminando. Eu respeito sua opinião, acho que sempre é bom aprofundar e sempre é bom. Críticas são sempre bem-vindas, isso para qualquer cidade. E se essa crítica vem acompanhada de ajuda, então melhor ainda. Kim, eu de verdade agradeço mais uma vez, é a 5ª vez que eu entrevisto o Kim, espero que eu possa ainda fazer muitas outras vezes.
Reitero aqui a admiração pelo seu trabalho, apesar de que em alguns momentos a gente discorda, e acho que é da divergência que a gente fica mais inteligente e a gente fica mais preparado. Gosto do seu trabalho, continue firme lá na Câmara, representando, você não gosta de chamar de nova política, mas é o que se costuma, boa política. Né? Boa política. Pronto, uma boa substituição. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e acho que o bom é isso aí mesmo, Eudes. O que não pode acho que é fechar o diálogo. Acho que tem gente tanto de esquerda como de direita, né? Que o primeiro erro que eu acho crasso, assim, fundamental, é não ler os autores de que discorda, né? Só fica lendo gente para reafirmar aquilo que já acredita. E o segundo erro é fechar o diálogo, porque discorda daquela pessoa e já tem um preconceito, uma ideia preconcebida sobre aquela pessoa e se nega a dialogar por causa disso. Eu acho que qualquer um que se preste a se interessar por política tem o dever de dialogar com quem pensa diferente, inclusive para reforçar as próprias crenças e fortalecer os próprios argumentos. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Kim. A gente agradece mais uma vez aí a audiência de todos vocês. Continuem conectados com a Connect TV. Valeu!